Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, nesta quarta-feira, miércoles em espanhol, 24 de julho, para quem não sabe, no calendário Tzolk'in, no calendário dos galácticos, dos maias, hoje estamos em contagem regressiva para o dia fora do tempo, que é amanhã, no dia 25 de julho, porque 26 de julho celebra o ano novo desse calendário, que não é o calendário gregoriano, é o calendário que se conecta à humanidade com tudo, com a natureza, com os planetas, com as estrelas, que é o antigo calendário humano. Então, para quem acompanha, para quem celebra o Tzolk'in, hoje é último dia do iWeb, que é o momento de 5 dias, onde se prepara para a entrada do ano novo. Então, muito bom dia a todos que celebram esse grande patrimônio da humanidade chamado vida, porque se você despertou, você está vivo. Está vivo, está conectadíssimo aqui na sua primeiríssima rádio revista, que eu começo dando bom dia para a nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa, que é a região do agro, dos negócios, dos serviços, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. Estou falando da região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos com a 105.7 Jovem Pan Caldas Novas, a conexão que eleva a frequência. 4 anos conectadíssima com todos vocês. Então dou bom dia para Alessandro, Sérgio e Mayra, nossos ativistas aí na Jovem Pan, com sede em Caldas Novas, e dando bom dia para vocês. Eu dou bom dia para toda essa, vamos dizer, essa audiência ultraplanetária, porque em julho Caldas Novas e o Rio Quente recebe um mundo que vão atrás das maravilhosas e milagrosas águas termais. Então, muito bom dia a todos conectados, porque a partir de agora você está no Show da Manhã. A vida é um show e viver é uma arte, e a gente vira a página e vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectada com vocês, 20 anos com a melhor plataforma, a melhor e maior rádio do Brasil, com uma programação que você já sabe, pauta esse país, que é a nossa paixão. E a partir de agora você está conectado com o Show da Manhã e com os ativistas da felicidade, que traz nessa super quarta Show da Manhã um tema interessante. Nós estamos na era do podcast. Será que pode tudo? É isso mesmo. Nós vamos trazer doses milionárias, histórias que inspiram, com uma convidada muito especial, que vai trazer tudo o que você precisa saber dessa experiência maravilhosa que acontece no Distrito Federal, nossa capital Brasília, mas que está conectada com todo o país. E a convidada de hoje é a Poliana Andrade, e vai te contar tudo que você quer saber, porque a vida é um show e viver é uma arte. Participação especial do meu querido professor Fael. Para quem não sabe, o nosso especialista em neurolinguística, em mais educação mental e mais um ativista da felicidade. E a participação especial, a participação da nossa filósofa, Xoxinha, aberta ao novo, Karina Duarte. Então eu começo dando também bom dia. Então é especial, muito especial. Então, muito bom dia, Karina. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima e especial do Show da Manhã. Eu quero trazer aqui, eu estava no elevador, encontrei uma senhorinha e eu falei assim, já vai bater perna? Ela falou, não, eu vou ajudar, eu tenho um amigo que ele tem demência, então todo dia de manhã eu vou lá e dou medicamento para ele e levo uma sopinha.
Aí ela falou, você sabia que isso faz bem mais pra mim do que pra ele? Eu falei, que sorte que ele tem uma amiga como você. E ela saiu toda serelepe. E isso já fez o meu dia. Como é bom, né? A gente fazer o bem e poder ver o brilho nos olhos das pessoas. Que a gente possa fazer o bem no dia de hoje, nesse programa, e inspirar pessoas com doses milionárias. Bom dia. Uau. Muito bem, meu querido professor Fael, muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, audiência ultraplanetária da Jovem Pan. E é muito interessante isso que você falou, porque depende do nosso radar. A pessoa, às vezes, ela sai de manhã captando só as coisas chatas, incômodas, enquanto você e essa senhora captam as coisas positivas. Perceberam as histórias inspiradoras. E falando em histórias inspiradoras, senhor Marcos Vinícius, toda vez que eu venho aqui, eu saio com uma lista, ou de filmes, ou de vídeos, ou de livros. E na semana passada, os dois, porque eu comecei a assistir a história das mulheres, uma nova mulher, magnífico, e não aguentei, tive que começar a ler o livro que ele indica lá. Então agora, mais uma vez, aprofundando, graças às dicas aqui do Show da Manhã. E você vai sair daqui hoje com a listinha nova. Mas antes eu vou dar bom dia para nossa convidada de hoje, Poliana Andrade, histórias que inspiram, doses milionárias, mas antes de mais nada, muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos convidados, a todos os ouvintes. Bom, hoje a gente vai contar várias histórias, a gente vai mostrar para vocês como que o podcast tem trazido histórias boas de pessoas que fazem bem, de empresários que fazem bem, de organizações sociais que são apoiadas também por esses empresários que ajudam toda a população. E isso vai inspirar um pouco a gente vai entender um pouco sobre esses caminhos e trazer um pouco isso para o nosso dia a dia, né? Muito bem, eu quero aqui só justificar com a nossa audiência maravilhosa que o Leonardo Rabelo, por um pequeno incidente, ele não pode estar presente, mas a sua energia está aqui potencializada com a nossa querida Poliana Andrade para a gente celebrar essa quarta-feira, já que a Super Quarta Show da Manhã celebra também o Dia do Calouro e o Dia de Santa Cristina. Então vocês que são adeptos, calouro tem tudo na vida. Antigamente era só quem estava começando na universidade ou quem celebrava o ato de ingressar. Mas hoje nós temos até calouros do Silvio Santos, calouros de muita coisa aí. E, na verdade, trocar esse nome para quem está iniciando. Então, virar os iniciantes. E sempre é muito interessante a gente ver o sentido da palavra. E todos os dias a gente tem a oportunidade de iniciar novamente um dia com uma liberdade que só o ser humano ainda não descobriu, de transformar tudo o que ele quiser na sua vida e não continuar repetindo modelos que às vezes não se adaptam mais na sua jornada, ou relações tóxicas, ou depressões e angústias de não saber celebrar a vida. Então o exemplo que trouxe a Karina sobre as relações, o exemplo que você trouxe, então para quem não assistiu, assista, né? Que tem uma coisa muito interessante que se chama o roubo da luva verde, os ladrões da luva verde, que é na verdade uma ode, ou seja, uma homenagem à terceira idade, porque é uma comédia muito interessante e ao mesmo tempo resgata esse sentido de humanidade e não esse sentido de descartar quem alcançou uma idade menos competitiva e que muitas vezes tem aí males como demência, como Alzheimer, como Parkinson e uma série de outras deficiências ou limitações do corpo humano, mas isso não deixa de ser aí um ser completo nessa história e nessa jornada da humanidade. E quem tem curiosidade com a Lua, no segundo bloco eu vou trazer uma pérola que ninguém pode perder. E nessa quarta tem as pérolas da alegria da Casa Ouro, para quem sabe e gosta de harmonizar vinhos com felicidade para celebrar a vida. Delmaipe Casa Ouro tem hoje pérolas da alegria. Você vai sorrir e vai degustar, porque os preços e os vinhos são referência. Mas vamos lá, Poliana Andrade, para a gente começar o nosso bate-papo, sempre o primeiro bloco são preliminares.
E muitas curiosidades que às vezes a gente não consegue passar na chamada do programa. Até porque a gente faz questão de esconder um pouco para dar um pouco mais de curiosidade para a nossa audiência. E aí eu te pergunto, doses milionárias, todo mundo quer ser milionário. Falou em milionário, já causa um impacto. Mas com histórias que inspiram. Isso dentro de um programa de rádio, ao mesmo tempo de um podcast que você, mais o Leonardo, comandam aí. Então, como é que é isso? Conta para a nossa audiência, em 3 minutos, uma síntese do que é o projeto Doses Milionárias, Histórias que Inspiram. Vamos lá. Doses Milionárias é um programa de rádio podcast do Distrito Federal, já comandado pelo Leonardo Rabelo, apresentador ali já há muitos anos. E já é um programa, hoje ele é o maior programa assistido ali no meio empresarial, de referência no meio empresarial. Eu comecei a ser entrevistada pelo Leonardo, né, participar como empresária também. E como eu sou da área social, tenho quase 20 anos de trabalho em projetos de cunho social, eu já, implantando agora a consultoria, eu tive a ideia de trazer um pouco do meu dia a dia, das histórias com as quais eu tenho contato no trabalho de frente, na linha de frente ali, com aspectos sociais, tanto das empresas quanto do terceiro setor e organismos internacionais, que eu já trabalhei também. Eram tantas histórias que eu queria dar voz, né? Eu queria que elas começassem a serem contadas. E o Leonardo, ele se apaixonou também pela ideia e a gente levou o quadro, então, Sua História Inspira, para dentro do programa Doses Milionárias. A gente já está há 3 meses entrevistando, contando histórias emocionantes e tem vários casos aqui que a gente pode trazer um pouquinho, algumas pitadas ali de histórias interessantes que a gente já levou, fora as histórias que eu tenho de longa data aqui, que eu ainda não consegui levar, mas que a gente ainda quer colocar para serem escutadas pela população. Muito legal, porque você contando esse resumo do que é o Doses Milionárias, Histórias que Inspiram, me lembra muito tudo que a gente promete e faz aqui no Show da Manhã. O Show da Manhã, quando começou, a gente começou para ter um programa que pudesse inspirar as pessoas e trazer referências para que pudesse servir de base de uma mudança de comportamento, uma nova visão, uma nova mentalidade, porque o sensacionalismo midiático depressivo muitas vezes angustia e causa uma pandemia emocional que está acima de qualquer outra pandemia. E foi assim que nós descobrimos uma garota que chegou aqui assustada, com os olhos arregalados, mas brilhantes e cheios de alegria, falando em Xoxim, que ninguém sabia o que era estar aberta ao novo. E aí ela passa a fazer parte dos ativistas da felicidade e já tem uma história reconhecida e uma conexão muito grande com o ativismo da felicidade. Com Fael foi a mesma coisa, né? Chegou como convidado dentro de um grupo para falar um pouco de superações, transformações, até porque ele teve um impacto que fez ele rever a vida, mas ele não perdeu a esperança e ele, mais do que uma história que inspira, ele é um ser que inspira. Então ele começou a fazer parte da nossa, vamos dizer assim, hoje sala, que antes era uma bancada, era um formato de rádio, mas com bancada, e hoje a gente criou o Espaço Marelli, um ambiente motiva, para ser muito mais um bate-papo, porque a gente nasceu não com o tema de entrevista, de bate-papo e de conexões para a gente poder levar mensagens para a nossa audiência. Então o Fael também é fruto disso e eu fico muito feliz quando o nosso diretor, que é o Racanaí, e por uma dádiva da natureza, meu filho, trouxe, né, a referência de vocês, e eu falei, não, isso nós temos que celebrar, porque não é porque acontece em Brasília que a gente não vai prestigiar e fazer com que mais pessoas se conectem com um novo jeito de pensar ou que tragam suas histórias para inspirar pessoas que muitas vezes têm carência. Diante disso, nesses 3 meses, mas antes vamos falar o seguinte, dentro das preliminares, você falou que era empreendedora, você tem aqui umas pistas, porque você é uma profissional de gestão estratégica, ao mesmo tempo você tem aí
temas como impacto social, investimento social privado, avaliação e mobilização de recursos, está à frente de grandes organizações nacionais e internacionais e coautora do livro Exponencialize Captação de Recursos. O que quer dizer tudo isso aí em mais 3 minutos para você? Vamos lá, minha carreira inteira foi na área social, como eu disse. Eu comecei no Sistema S, e aí fazendo um resumo para chegar até a minha área do empreendedorismo, né? Sempre comecei trabalhando com responsabilidade social, atendendo as empresas por meio do Sistema S. Dali eu fui tendo uma interface, por ser na vertente social, eu comecei a ter uma interface também com a mobilização de recursos, que acabou sendo inerente ao trabalho desse campo. Direcionei minha carreira, como eu sou internacionalista de formação, eu direcionei para trabalhar nas Nações Unidas e trabalhei na ONU durante anos, primeiro como consultora, depois como contratada efetiva. Fiquei anos no PNUD, né, na ONU em Brasília, e de lá eu fui convidada para ir trabalhar na Presidência da República, onde eu fiquei até o final do governo passado, 2022, e aí então eu resolvi, com 3 crianças pequenas, empreender e ter um pouco mais de flexibilidade também na minha carreira, para poder conjugar com essa vida de maternidade também. Mas empreender dentro do social, logicamente, né? Porque é onde eu me sinto bem, é onde eu gosto de trabalhar, é onde eu me realizo. Então, a empresa hoje, a Iandé Negócios, ela trabalha com grandes organizações, fazendo estruturação de responsabilidade social, fortalecimento do S, do ISD, mobilização de recursos também, e a gente atende também terceiro setor, estruturando projetos, colocando esses projetos para linhas de frente de outras estratégias de captação de recursos. E eu trabalho fortemente com a região amazônica também, tenho uma relação muito próxima, já morei um tempo na região e costumo ir lá com frequência, voltei de lá recentemente, então tem projetos incríveis também, histórias incríveis para contar também da região, que são muito impactantes, né? Então sempre com impacto social. Que maravilha, nós temos um papo muito interessante, que eu sou apaixonado nessa região, então nós vamos trocar figurinhas sobre a cultura e a mística dessa região, que é maravilhosa. Vamos lá, professor Fael, eu vou chamar um Anjo Acelerador e quero saber que curiosidade preliminar você tem com a nossa querida Poliana e ao mesmo tempo a Karina. Mas antes, vamos trazer que educação é o trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso você tem que se qualificar, se graduar, ser um profissional completo, mas ser também desenvolver essa nova etapa da humanidade, reconhecendo que você é um ser humano completo. Por isso vocês têm que entrar para a Unifazam, são vários cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, professores, mestres, doutores e um campus universitário maravilhoso, nota máxima no MEC, com laboratórios de alta performance tecnológica e para você se preparar. O lugar certo para você se preparar e ser um profissional e um ser humano completo é na Unifazam. Bora junto? www.fazam.edu.br e garanta o seu lugar. Então vamos lá, Fael, 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Curiosidades com a nossa querida Poliana. Bom, eu acho que a resposta talvez seja meio óbvia para essa pergunta, mas mesmo assim eu vou perguntar. Qual o grande objetivo quando vocês resolveram levar essas histórias inspiradoras para o podcast e para a rádio? O principal objetivo é, primeiro, mostrar que qualquer pessoa pode fazer o bem. Existem várias formas, desde pequenininhas, a pessoa física pode ir fazer um trabalho voluntário, uma pequena doação, até empresários de forma mais estruturada. Então a gente vai contando as histórias nesse quadro e mostrando também um pouco dos benefícios e como é possível estruturar uma atuação social. Muito bem, Karina Xoxin, vamos lá, curiosidades com a nossa querida Poliana. Poliana, a sua história aqui cabe umas 3 vidas, você já percebeu, né? Eu queria entender, e tudo muito forte, o social. Como é que você se conectou a esse social? Foi você criança, você viu alguma coisa, você teve a influência de alguém? Como é que foi isso? Eu adoro contar isso, porque eu acho isso muito forte, assim, muito potente, e eu faço isso com os meus filhos também. A minha influência foi minha mãe. Eu era muito pequenininha, ela me levava para o orfanato, eu me misturava com as pessoas do orfanato, ela fazia várias atividades ali e a gente, eu fico emocionada. Mas essa história é bem forte, assim, e isso direcionou a minha carreira, porque em um determinado ponto da minha vida, com 13 anos, eu falei, olha, eu não vou fazer isso de forma coadjuvante, eu vou fazer isso
de forma efetiva. A minha carreira vai ser na área social. Aí eu decidi trabalhar na ONU e comecei a estudar e me preparar, né, para poder entrar, porque eu acreditava até então, e foi mesmo uma boa experiência, que ali eu teria uma base de campo, um trabalho de impacto de grande magnitude, né, e assim foi feito. É muito legal. Essa experiência com a ONU, no início do ano passado, eu tive a oportunidade de ser convidado para poder, em um módulo que um profissional da Colômbia, que tem uma relação mais comercial com as Nações Unidas, de dar uma consultoria virtual em algumas reuniões que a Nações Unidas na parte latino-americana fazia, principalmente para discutir o pós-Covid, né, de como a ONU podia estar mais inserida dentro dos processos. E aí a gente percebe que pouca gente conhece o que, na verdade, as Nações Unidas se propõem socialmente e como forma de conexão está sempre atuando em todos os problemas, né, da organização em vários países. Aí eu descobri que tinha as Nações Unidas no Chile, Nações Unidas na Argentina, na Colômbia, de onde saiu o convite. E é muito interessante de ver o perfil das pessoas que se associam ou que estão disponíveis nesse trabalho, que muitas vezes a própria ONU não divulga. E nessa oportunidade se percebeu que num diagnóstico, o grande problema era a comunicação, porque a própria Nações Unidas não conversam entre países, porque é muito centralizado tudo. E às vezes tem um desconhecimento quando a gente fala de uma área como a região amazônica, e ali tem uma fronteira de 3 países maravilhosos com a floresta amazônica, onde nasce inclusive a Cordilheira dos Andes. Nós estamos falando na divisa da Colômbia, do Peru e com o Brasil, que é uma coisa muito especial, e ali a gente descobre uma riqueza cultural dentro de toda a diversidade, não só da floresta, dos animais, mas das pessoas, que fariam a gente compreender a vida. Essa experiência de você estar prestando serviço para... O que trouxe dentro de uma nova visão do social para você? Para a ONU trouxe muita riqueza, e para a Amazônia especialmente, né? Eu já trabalhei na Amazônia fora da ONU também, e atualmente também continuo trabalhando. Mas a ONU, ela traz um conhecimento de conexão, com o território. Antes até, eu vou aproveitar e falar um pouco da estrutura organizacional também dela, que é pouco conhecida. Ela realmente atua de forma muito capilar, ela tem várias agências. A ONU, ela tem uma agência quase que temática para cada público. Então, a Unicef trabalha com a criança, tem a Unesco com a educação, o PNUD com desenvolvimento. Então, isso dá uma condição de espraiar bastante e de especializar os profissionais que ali trabalham. Então, quem trabalha na Unicef tem muitos profissionais muito especializados em primeira infância, e aí vão fazendo um trabalho altamente qualificado, né? A minha linha de atuação sempre foi de desenvolvimento territorial. Eu trabalhei no PNUD, e dali eu tive experiências muito ricas de campo, como, por exemplo, estava na minha pasta o projeto de migrantes, na época do auge, do boom dos migrantes venezuelanos. Então, eu ia muito a Boa Vista, a gente fazia um trabalho junto ali com a Acnur, que era quem fazia a gestão dos abrigos dos migrantes e refugiados, e eu entendi coisas que eu já tinha um conhecimento macro, mas eu não tinha tão profundo. Diferenças muito específicas, por exemplo, entre indígenas e a população tradicional, que a gente sabe, no Brasil tem, em todos os países tem, mas são diferenças muito peculiares, que são necessárias serem conhecidas para poder fazer um trabalho de realmente reinserção, de apoio àquela população. Então, essas coisas, né, essas peculiaridades, esse dia a dia, as condições, as características da população, isso tudo a gente só conhece no campo.
no campo social, né? Então, a ONU, ela permite isso, ela possibilita isso, você trabalhar em alto nível, em alta gestão, dialogando em níveis de altas negociações e, ao mesmo tempo, estar no campo. Ao mesmo tempo, estar ali conhecendo essas pessoas. Então, é muito legal, porque foi uma surpresa muito agradável para mim poder participar virtualmente com várias, vamos dizer, organizações dentro das organizações e dentro da ONU, porque eles vão fazendo essa capilaridade. Você conhece a Amazonas, a região amazônica? Só por foto. Só por foto, então vale a pena. Você conhece, Karina? Não, só por livro. Então vá. E falando em livro, vou te sugerir um livro, se você tiver curiosidade, sugerir para toda a audiência, que se chama Egito, o Portal de Órion, que é de uma saga de uma arqueóloga, um livro muito bem contado, e o personagem é uma arqueóloga que, nas suas preliminares, você vai se identificar muito, porque ela, além de ser uma arqueóloga peruana, uma mulher fantástica, e percorre o mundo em função de descobertas na selva amazônica, que ali tem um portal, inclusive, que uma determinada tribo indígena, junto com a população ribeirinha que tem demais lá, desvenda o famoso mistério dos OVNIs e dos ETs. Então, e aí ela faz uma jornada fazendo uma discussão entre os Illuminatis, que querem dominar o mundo a qualquer custo, e a igreja cristã, que quer combater esse mal a qualquer custo, e ela no centro das interferências e negociações. É um livro que parece um filme, então pode te inspirar dentro da sua jornada. Eu avisei que é só chegar aqui com uma lista de livro ou de série ou Não, mas é muito interessante. É Egito, o Portal de Órion. Você sabe, vou trazer mais um Anjo Acelerador. Conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas. É onde você vai ter experiências exclusivas para seus clientes e seguidores, e você vai monetizar exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é Gask. É só você conhecer a Gask e abrir o seu canal, gask.tv, e comece a monetizar exponencialmente em todos os canais. Eu tenho que ir para um break dos Anjos Aceleradores. No segundo bloco, aí sim, nós vamos entrar em detalhes sobre Doses Milionárias. O nome é provocativo, e história que inspiram. Será qual que foi a história que mais inspirou o seu público? Você deve ter isso assim como memória afetiva. Então, antes, vamos fechar esse bloco com a ADEME. A ADEME, você sabe que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. O mercado imobiliário hoje goiano é referência nacional, e a ADEME traz um guia, é uma verdadeira cartilha para você comprar o seu imóvel. É guia para a compra de imóveis, é para garantir o seu investimento. Já que nós temos um mercado que é referência, a ADEME cuida, a ADEME qualifica, a ADEME complies, ou seja, é garantia para você fazer um investimento seguro. Na hora de comprar e investir no seu imóvel, procure quem tem o selo ADEME, ou seja, se o empreendedor, se a empresa é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Tudo isso para garantir mais qualidade e segurança para o seu investimento. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com Poliana Andrade num bate-papo dos ativistas da felicidade. O podcast Pode Tudo, você vai saber com ela. Toca aí, Discão. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, nesta super quarta, 24 de julho. E como a Poliana não sabe, ela vai começar a saber agora. Todos os dias a gente traz um mantra do Cury, que é o psiquiatra mais lido do planeta. E ele tem o nosso calendário dos 365 dias de inteligência para você viver o melhor ano da sua história. E sempre é uma conexão muito forte com o tema do dia. Já que tem marido bom e útil, né? Então tem mulheres também fortes. E nós estamos vivendo um novo momento do feminino, que já esteve muito presente na história da humanidade. E a gente às vezes vai tendo ciclos, se perdendo, mas as coisas vão se ajustando. E o Cury traz o seguinte: os fracos julgam, os fortes compreendem,
Os fracos são rígidos, os fortes são tolerantes. E quando a gente se propõe a fazer uma jornada de ativismo da felicidade, ou até mesmo de buscar histórias que inspiram, nós temos que sempre trazer a força para o nosso lado. E muitas vezes todo mundo acredita que a força é aquela coisa mais robusta. Não, é aquela que tem mais fragilidade para compreender, mais sensibilidade para se solidarizar e muitas vezes mais fé para poder se organizar. Porque você contou aí, é uma mulher, mãe, tem um marido bom e útil, né? Já deram o adjetivo aqui, e tem uma jornada multidisciplinar. Então, antes da gente entrar nos detalhes desse segundo bloco, que é saber as histórias que inspiram, o que mais te inspirou nessa trajetória dessa recente, mas parece que profunda jornada do podcast e também do Doses Milionárias, eu vou dar bom dia para o meu ativista que acaba de chegar, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Hoje nós estamos recebendo uma ativista da felicidade. Ela vai ser batizada hoje aqui e sair nombrada ativista da felicidade. Então, muito bom dia. O bom dia mais curto que você puder dar. Vamos lá. Puxa vida, que coisa, né? Estou aqui com dois gurus aqui, o professor Fael e a minha Karina Xoxin, mas, doutora Poliana, aprende uma coisa, você que gosta de ir em campo, se tiver um marido bom e útil, não conta. Aqui em Goiás você não conta, não. Então tá bom. Você não deu bom dia? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Eu queria falar alguma coisa que ela falou aqui antes, mas fala depois. Você vai falando durante o programa. Você não deixou, então pronto. Tá bom. Não é questão de deixar ou não, é foco, porque nosso tempo é curto e a história é longa, né? Então, dentro do que você colocou no primeiro bloco, Poliana, histórias que inspiram, doses milionárias. Você se emocionou de falar como é que você entrou no social, porque tem aí uma memória afetiva e sensível grande, porque está conectada com seu cordão umbilical, com a sua mãe. Mas dentro dessa jornada, que história que te inspirou, que você falou, opa, vale a pena isso que nós estamos fazendo e desenhando? Que foi contada no podcast? Ou você escolhe. Eu vou contar uma que foi contada no podcast, que foi muito emocionante. A responsável pela construção do Hospital de Brasília, do Hospital da Criança de Brasília. O Hospital da Criança de Brasília hoje é uma referência em tratamento do câncer e patologias. Trata crianças desde da maternidade até os jovens de 18 anos. E ele foi inteiramente construído com recurso privado. 100% recurso privado, e foi doado para o governo para poder atender gratuitamente a população. E quem construiu, esteve com a gente no podcast, foi a Hilda Peliz. Ela perdeu a filha dela teve câncer com 2 anos, faleceu com 2 anos de idade, né? Então era muito novinha. E na época ela precisou fazer o tratamento da filha no hospital de base, mesmo tendo condições, não tinha hospital particular, não tinha estrutura, né, dentro de Brasília para poder fazer o tratamento da filha dela. E ela narra as dificuldades do hospital de base para tratar crianças, porque o foco do hospital de base é acidentados, são emergências. E ela conta coisas que a filha dela passava que são de arrepiar, assim. A gente que é mãe, a gente fica muito emocionada. Só que quando a filha dela faleceu, ela pegou essa dor dela, depois do luto, e transformou essa dor numa potência que fez com que ela levantasse um hospital do zero, e hoje é um hospital referência regional. Então é uma história incrível, assim, tem várias histórias, mas a dela foi muito impactante. Muito legal, então vamos sessão curiosidades aqui. Eu começo com você, Rosenval. Você chegou e inaugura o segundo bloco, curiosidades com a Poliana. Poliana, é muito interessante você dizer que certas coisas precisam ir a campo, né? Falando sobre refugiados, por exemplo, que você teve essa experiência, eu fiz um trabalho recentemente que tinha que fazer sobre os venezuelanos que vinham para Goiânia. E descobri uma coisa maravilhosa. Eles têm um sistema de network para auxiliar uns aos outros, e eles estão inserindo-se no mercado de trabalho com tamanha competência que eles fiscalizam para que as pessoas que entram aqui sejam corretas e puxam a orelha de quem não é.
Isso é uma coisa invisível, mas muito bem, uma malha muito bem atrelada. E estão sendo tão úteis na construção civil, estão sendo muito úteis nos restaurantes. Eles estão, inclusive, suprindo uma demanda do Estado de Goiás, com pessoas falando, não, traz mais gente para cá. Olha que coisa que nós não sabemos que esse network existe por aí. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas coisas que a gente não sabe, de coisas que pensa que sabe, não é verdade? Sobre os migrantes especificamente, tem uma rede muito forte, inclusive ela é estruturada e a própria ONU participa dessa liderança, que é uma rede que trabalha ali no campo, na frente de entrada, né, na porta de entrada, que é ali em Roraima, e se conecta com organizações sociais de todo o país para poder receber esses migrantes, para eles terem o subsídio, moradia. Então tem projetos, inclusive financiados, que apoiam essas organizações para que elas tenham mais condições de dar abrigamento em outras cidades do país. E essas organizações, elas já trabalham fazendo uma reinserção no mercado de trabalho. Então é uma rede bem estruturada. Isso funciona muito para a população, que eu diria tradicional, que tem uma diferença muito grande, assim como no Brasil tem uma diferença muito grande entre nós e a cultura indígena. Nos migrantes acontece a mesma coisa. Então, para os migrantes indígenas, já é uma outra realidade. Por quê? Porque essa estrutura de reinserção no mercado de trabalho, ela não funciona, não se aplica à lógica da cultura indígena. A lógica da cultura indígena, ela é de geração de renda. Então, por exemplo, cooperativismo, de produção deles ali, sem tirar eles daquele sistema de grupo, né? E não colocando em mercados tradicionais. Então, tem essa diferença, mas na rede funciona muito bem para quem tem a entrada e quem está mais habituado mesmo a esse processo de trabalho mais tradicional. Esse é um papo que vai render muito, porque nós vamos fazer muitas provocações. O Brasil não conhece o Brasil e não conhece a realidade de quem é realmente, né, os primeiros povos. Mas curiosidades com a nossa querida Poliana. Vamos lá, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, para você fazer aquela pergunta que está aí no seu coração, Fael. Bom, tanto a Karina, quanto você, quanto eu, Poliana, nós trabalhamos com empresas e a gente sabe que o empresário, ele quer ganhar mais e gastar menos. Ele sempre pensa no número e no benefício. E você que foca no social, que benefício uma empresa tem quando ela amplia esse olhar social para o seu funcionário e que você já percebeu aí na sua experiência? Perfeito, não vai dar nem para falar todas aqui, eu vou falar algumas. Então, 2 minutos para você, fala as mais importantes. Olha, eu vou começar pela financeira, que é dói no bolso, já passa ali pelo CFO da empresa e ele aprova rapidinho, que são os incentivos fiscais. Quem faz investimento na área social tem vários incentivos. Tem projetos incentivados por leis federais, tem incentivo direto quando faz investimento em organizações não governamentais. Então, tem como aproveitar o próprio dinheiro que já vai ser pago para imposto, vai ser direcionado para imposto, para fazer um investimento direcionado. Fora isso, o campo é enorme, né, de benefícios. E aí a gente passa por várias formas de atuação. Voluntariado, por exemplo, na empresa, ele qualifica, isso é comprovado, tem pesquisas, né, mostrando que isso qualifica mais o profissional dentro daquela empresa, além de gerar mais conexão. O profissional que participa de trabalho voluntário, empresas que têm programas de trabalho voluntário, propiciam que esses funcionários eles desenvolvam empatia, desenvolvam comunicação, liderança, etc. São N qualificações que são desenvolvidas por esse contato do voluntário com uma outra realidade, né? Empresas que vão fazer IPO ou já estão na Bolsa de Valores, por exemplo, ou estão se posicionando em agendas internacionais, ODS, Agenda do Clima, o trabalho social, ele te posiciona, ele fortalece o S do ISD, e isso na Bolsa de Valores hoje, pesquisa também, responsável em muitos casos por 80% da valoração das ações. O posicionamento forte dessa empresa como responsável dentro dessa agenda. Então, tem várias, negócio, é benefício, é benefício pessoal, é benefício para os funcionários, é benefício para a comunidade e é negócio também, é posicionamento também de mercado. Muito bem, Karina Xoxin, curiosidades, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para a nossa querida Poliana responder. Empresários de Goiânia, escutem Poliana. Poliana, eu trabalho com desenvolvimento humano e eu também sou apaixonada
pelas pessoas e aprendo muito com as histórias das pessoas. Você já me trouxe um elemento aqui que me fascina, o ser humano conseguir transformar uma dor em algo útil para a sociedade. Eu queria que você me trouxesse algum outro elemento que se repete, que você vê nas histórias inspiradoras, que inclusive faz com que as histórias sejam inspiradoras, que vem do ser humano. Quase que sem exceção, tanto nas histórias inspiradoras, quanto no meu trabalho do dia a dia, com grandes empresas e em campo, a gente escuta quem está na linha de frente ali do trabalho social, no contato direto, falando: eu ganho, exatamente o que você falou, eu ganho mais do que eu entrego. Eu mudei a minha... É quase que unânime esse comentário, né? Eu mudei a minha visão de vida, a minha visão de mundo. A gente teve um relato em das histórias ali, de um empresário. A gente sempre leva um empresário ou um investidor social junto com a organização que faz o trabalho na linha de frente, né? E o empresário falou o seguinte: olha, eu acordei triste, estava num momento difícil da minha vida, e aí fui para a Abrace. A Abrace hoje é a organização, a ONG número 1 do Distrito Federal. Ela trata, inclusive tem conexão com o Hospital do Câncer, ela trata, apoia famílias e ajuda crianças com câncer. Aí ele falou, e aí eu fui lá, né, porque eu apoio financeiramente e também apoio com trabalho voluntário. E fui passar um dia ali com as crianças, e uma criança... e as crianças felizes. Eu cheguei lá, achei que eu ia encontrar tristeza, e as crianças felizes, as crianças em tratamento com câncer estavam felizes. E uma mãe estava num momento ali de roda com mães, né, para as mães fazerem relatos, contarem um pouco sobre as histórias de vidas delas. E aí uma mãe falou: olha, é minha terceira criança que está aqui, e as 2 primeiras já faleceram. E a mãe estava feliz, mas eu estou contente porque essa minha terceira criança está sendo bem tratada e está bem, está indo num caminho que pode ter um bom resultado. Então, aquele empresário, ele ficou super impactado, falou: meu Deus, eu estava desanimado, essa mãe está animada depois da terceira criança com câncer. Então, são relações, né, que fortalecem você pessoalmente, assim, que você vai dignificando mesmo. E isso é unânime, todo mundo fala, todo mundo que tem contato com o social relata isso no dia a dia. Muito legal. Eu vou trazer um anjo acelerador. Você sabe que saúde é seu maior patrimônio, então você tem que cuidar, né? Então, com histórias como essa, quem tem saúde tem que celebrar mais a vida e colaborar com aqueles que precisam. E é por isso que, na hora de fazer os seus exames, você precisa de um exame confiável para você e para o seu médico. O endereço certo é Laboratório Núcleo. E agora, o Núcleo traz o Centro Médico Núcleo. É uma solidariedade com aqueles que não podem pagar especialistas ou médicos qualificados em algum segmento que você precisa, e o Centro Médico Núcleo facilita isso para você, trazendo consultas com preços acessíveis, e você ainda sai com os exames laboratoriais. Então, Núcleo, Centro Médico e Laboratório, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. É muito legal quando você traz essa experiência, porque a maioria das pessoas não tem a informação e o conhecimento. Ontem nós fizemos uma provocação no programa, onde nós estivemos aqui com um empreendedor e um escritor, que é o Geraldo Rocha, e um empreendedor em educação e um professor e advogado, que é o Carlos André, que tem uma paixão pela educação. E a gente vê toda uma cultura anti-educação nessa nova etapa da humanidade, porque o mundo é assim, as pessoas estão lendo menos, tem muita informação, mas não tem a compreensão dos processos. E o culto ao indivíduo cada dia é maior, porque o sucesso parece que é uma imposição, você ser feliz é uma obrigação, mas ao mesmo tempo você não tem uma solidariedade com o coletivo, é uma competitividade. E aí você traz uma história maravilhosa, como a da mãe que construiu o hospital de referência, tudo com iniciativa privada, em função de uma dor que ela teve. Você traz o caso do empresário que foi visitar onde ele colabora e onde ele achou que era um mundo de tristeza e infelicidade, as pessoas celebrando a vida.
E você abriu a conversa falando, tem recurso para tudo, se as pessoas entenderem, já que você é uma profissional dessa área. E todo mundo é contra essa política de incentivo. Se criou dentro dessa estrutura pensante neoliberal que o incentivo é como se fosse uma coisa proibida. Tá? E o mundo e o nosso país tem muitas fórmulas de associar a iniciativa privada com os incentivos do dinheiro público. E é muito corajoso, então eu gostaria, e eu provoquei os nossos convidados de ontem, falei assim, tá, então vocês podiam participar e abrir um caminho, por que vocês não falam isso dentro de uma rede social, cria um canal, estimula para que pessoas tenham conhecimento, mostre pessoas que estão fazendo isso, que é a proposta do Show da Manhã, e eu fico muito feliz com a proposta, né, do Doses Milionárias e História que Inspiram. E hoje, diante dessa entrega, diante dessa experiência, as pessoas estão tendo sensibilidade para monetizar vocês, para incentivar, para poder apoiar financeiramente essa iniciativa dos Doses Milionárias e Histórias que Inspiram? Como é que é isso na visão empreendedora da Poliana? Seria ótimo se estivessem. Hoje esse quadro ele não conta com patrocínio, com financiamento, mas a gente tem começado a fazer diálogos e buscado, né? E a gente também tem a intenção de levar isso para um formato de talk show, para que as pessoas elas possam estar próximas ali, estarem presenciais, ouvindo essas histórias. É muito forte, né? A gente sai muito tocado, assim, muito emocionado. E eu sou acostumada com essas histórias, eu sou acostumada a viver isso, e mesmo assim eu fico muito emocionada. Então a gente quer muito levar isso para um formato de talk show, para que as pessoas possam sentir, né, mais ainda. Mas o quadro ele não tem, né, o patrocínio. Agora, uma questão interessante que você falou é sobre os incentivos, né, e toda a estrutura que tem, e esse potencial que é unir o setor público com o setor privado na atuação de problemáticas sociais, né? Isso é muito potente mesmo. Isso mesmo quando é uma linha voluntária, que a gente fala que é o investimento social privado das organizações, que é quando a organização ela não está se valendo nem de incentivo fiscal, nem de regulamentação, porque existem regulamentações também que obrigam, né, a fazer investimento quando é linha mitigatória, por exemplo, hidrelétricas, elas precisam mitigar o impacto no território. Mesmo quando não é assim, quando é voluntário, ainda assim existe muito ganho, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? Eu não sei se eu tenho um tempinho para... Tem, fica à vontade. Eu tenho um caso, vou falar um desses casos que a gente potencializou muito o projeto, mas muito por causa dessa abertura de conexão entre a empresa e o setor público e o terceiro setor também. A empresa ela tinha 1 milhão para investir. Ela tinha que fazer esse investimento, nesse caso, porque ela tinha uma vinculação de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento. Eles obrigam a fazer investimento em projeto social. Eu fui estruturar esse projeto para essa empresa, grande porte, a empresa, né? E ela falou, olha, eu quero saber o que precisa no município, do que precisa no município, o que está ligado, alinhado à minha lógica aqui de negócio. Então, a gente foi para o campo mesmo, para o município, fez um mapeamento geral, conversou com várias organizações sociais, com o governo, assim, tem método para isso, né, para poder fazer esse mapeamento, esse diagnóstico. Dali, a gente descobriu para resumir a história, né, a gente descobriu um casal que eram catadores de lixo, de material reciclado. Não tinha nada, só tinha carretinha e não tinha CNPJ, nada. E descobrimos no governo que o governo precisava se adequar, naquela época, isso já tem um tempo, ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Descobrimos dentro da empresa também que a empresa também precisava fazer uma gestão mais profissionalizada dos seus resíduos, porque também estava vindo esse plano, também tinha impacto no setor privado, né? Aí o que a gente fez? Olha, ao invés de pegar 1 milhão e fazer um projeto individual, a gente dialogou com esse casal, que tinha uma rede de catadores, apesar de não formalizada.
Dialogamos com o município, a gente uniu todo mundo e criou um grupo de diálogo na comunidade para montar um projeto compartilhado. Dali saiu o terreno do município, que se a empresa fosse comprar quase que a totalidade do recurso já iria nisso, só no terreno. Saiu o terreno do município, os catadores vieram liderar uma cooperativa, a empresa investiu na cooperativa, formalizou, capacitou e, enfim, e fez o projeto. 12 anos depois eu voltei lá, porque a empresa me chamou novamente para fazer um trabalho. E não tinha a ver com a cooperativa, mas eu pedi para passar lá, porque eu estava com saudade, queria vê-los, né? Quando eu chego lá, a liderança, né, que era a mulher junto com o esposo, tinha mais 18 funcionários, com uma média de remuneração de R$ 2.200 mensal, mulheres que foram retiradas de dentro da casa com situações de violência doméstica, 3 caminhões, um espaço enorme da cooperativa. Eu falei, o que é isso aqui? Eles, não, a gente está fazendo a coleta de todas as empresas ali do distrito industrial e a gente ainda faz de parte do município. Eles estão enormes. E com alta sustentabilidade financeira, inclusive. Então, assim, o projeto ele já nasceu mais robusto, ele já deu uma sustentação maior e ele já nasceu articulado, setor público, privado e terceiro setor. E aí tem anos, né, não tá só crescendo ali. Então, tem vários casos, assim, interessantes. Histórias que inspiram, porque as pessoas hoje não entendem e crucificam qualquer iniciativa entre setor público e iniciativa privada, porque acredita que incentivo não é uma participação de governo e o governo não pode doar nada. E se a gente não entender que nós estamos dentro de uma política social, nós não vamos ter política econômica. Se a gente não tiver uma política social, que virou um nome proibido hoje em muitos segmentos de pensadores, né? Porque o social está ligado a algumas práticas que muitas vezes ninguém tem conhecimento, e não haveria uma cooperativa como essa, uma iniciativa como essa, se não tivesse esse diálogo, como você gosta de falar, eu falo conexão entre o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Eu vou trazer, prometi, 2 pérolas da alegria da Casa Ouro Condelmai, pro vinho italiano Pinot Grigio Sensi Collezione, um vinho espetacular e o preço mais ainda, 119 por 110. Vinho italiano Sangiovese Sensi Collezione, 119 por 110. Então, já que o preço está assim, vou trazer mais um. O vinho argentino um argentino Edone Syrah, um espetáculo. Vale cada gota. E olha o preço, de 89 por 79. Tudo isso só na Casa Ouro, aqui na T63. Ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Unidunité, rapidamente. Percepção desse segundo bloco. Você foi escolhido. 1 minuto para você. A gente aprende muito com essas histórias e dá para levar muita experiência, muita informação para as pessoas, tanto para você ouvinte, quanto para os empresários, quanto para os colaboradores. Quando eu comecei a trabalhar na parte de palestras e desenvolvimento humano, eu quis focar nas empresas, por quê? Porque era uma maneira de levar para pessoas que talvez não tinham tempo e nem recursos para procurar esse desenvolvimento. Então a empresa, abrindo essas portas para esse assunto, ajuda o seu colaborador a crescer. E cada um pode colaborar um pouquinho para ajudar a sociedade como um todo. Inclusive a minha pergunta do terceiro bloco vai ter a ver com isso. Então, muito bem, no terceiro bloco a gente começa abrindo para curiosidades, para a gente aproveitar a potencialidade da nossa querida convidada de hoje, Poliana do Social, que tem marido útil e bom e tem 3 filhos e ainda presta serviço comunitário, coletivo e social. Uau! Então vamos para um break dos Anjos Aceleradores e eu vou trazer você tem que conhecer um novo jeito real de viver. É a reconexão com a natureza. O ser humano precisa se reconectar com a natureza, por isso você tem que conhecer e investir no condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte com 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade. Fica apenas 19 minutos do Shopping Flamboyant. Quer conhecer? Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br ou visite já o local
que além de ser um parque natural maravilhoso, as obras estão aceleradas, você vai se apaixonar. Mas acelere porque são as últimas unidades. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Condomínio Quinta das Araras, depois dele os outros são os outros. Vamos para um pam 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 e a gente já volta com Poliana Andrade no Show da Manhã. Show da Manhã, 24 de julho, e nós estamos aqui com o podcast Pode Tudo. Porque todo mundo fala em podcast, mas você não conhecia Doses Milionárias, histórias que inspiram, uma experiência maravilhosa, e hoje nós estamos com uma representante. Era para estar a dupla dinâmica aqui, mas o Leonardo Rabelo não pôde estar presente, mas está sendo muito bem representado pela Poliana Andrade, que já contou no primeiro e segundo bloco experiências que você não conhecia. E esse terceiro bloco vamos dedicar a abertura dele, a curiosidade dos ativistas, para a gente ter um tempo no terceiro bloco, para que a Poliana fala um pouco do que ela não falou, mas ela quer falar e a nossa audiência está doida para escutar. Eu começo com você, Karina. Curiosidades que a gente ainda não despertou com a Poliana Andrade. Agora eu quero saber mais uma história, né? Histórias que inspiram. Conta mais uma para nossa audiência. Eu vou contar. Eu vou contar duas bem rapidinhas. 2 minutos para você, vai Vamos lá. O último quadro, a gente levou a embaixatriz da Singapura, que é vice-presidente de um grupo de cônjuges de chefes de estados. E ela falou algumas coisas muito interessantes ali. Ela foi junto com a Creche São Francisco, que é a organização que é apoiada, uma das organizações apoiada por essas embaixatrizes, né? E ela falou uma questão muito interessante. Ela falou assim, dos benefícios, né, que trazem. E é interessante a gente ver uma pessoa nessa posição falando isso também, né? Ela falou, olha, a gente vem para o Brasil e eu acho que é importante conhecer o Brasil de verdade, conhecer o país de verdade. Ela estava falando de uma forma geral, mas como o grupo é no Brasil, especificamente da nossa população, mas é importante conhecer de verdade, para fora dos eventos das embaixadas. E onde elas atendem é ao lado do plano piloto, mas é uma pobreza tão grande. E ela falou, olha, é muito diferente, mas as pessoas são lindas, as pessoas são maravilhosas, são todas pessoas iguais às que a gente recebe nas embaixadas, né? Então, assim, foi muito... A fala dela foi muito boa, assim, muito linda, sabe? Muito inspiradora. E eu, recentemente, voltei de Bailique, do arquipélago de Bailique, perto da Ilha do Marajó, onde é uma pobreza muito grande. É um lugar que é bem falado. Em Bailique, as pessoas não têm acesso a muitas coisas. E uma delas é incrível, que a gente fica impressionado, que é água. Elas não têm água para beber. Ali, por conta de algumas intervenções humanas e também por causa das mudanças climáticas, o rio fica salgado, o Rio Amazonas. E antes ficava um mês e meio, porque é um fenômeno natural, mas que está sendo potencializado. Agora está ficando 6 meses, 7 meses, e as pessoas não conseguem reservar mais água da chuva. Então, elas ficam sem água para beber, para tomar banho. A água salgada não tem condições, né? E uma pobreza, uma situação assim, muito crítica, generalizada. E a gente fez entrevistas ali. Isso era um projeto que a gente está fazendo, que é esse, de levar tecnologia de salinização para lá. Mas a gente também fez entrevistas com as crianças de um outro projeto, que é um projeto que atende contraturno escolar. E as crianças, naquela pobreza, naquela situação, falavam, eu quero muito ficar aqui, porque aqui é muito lindo, aqui a gente dança, aqui a gente canta, aqui tem um rio. E só falava coisa boa, assim, né? Na visão da criança, aquela visão da criança, assim. A gente que estava vendo o outro lado, a gente ficava assim, tentando entender aquilo, né? Mas quando a gente parava para reparar, a gente falava, gente, é muito lindo mesmo. Isso aqui é muito... A gente fica até com dificuldade depois de olhar concreto, depois que volta daquela natureza toda, daquela magnitude toda. Mas a criança não tá... Ela tá vendo isso, ela tá vendo essa parte, né? Ela não tá vendo todas essas mazelas, né? Que a gente precisa tratar.
É uma lente nova. É uma lente nova. Então vamos lá, Rosenval, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para a Poliana responder. Papum, vamos lá. É interessante que, estatisticamente falando, as empresas que mais empregam no país quase chegam a 90%, que são pequenas e médias empresas. Eu tive uma experiência muito fantástica na Nova Zelândia. Piscão, vamos lá, hein? Quando morei ali, que eles preconizam que se faça um incentivo a que as famílias vão, por exemplo, para o cinema, para o teatro, piquenique, fazem vale para isso. E eu cheguei e fiz isso na minha empresa. Um vale cinema, vale teatro, vale um piquenique para incentivar as pessoas a fazerem. Inicialmente, elas falavam, não, você não pode me dar o dinheiro. Eu disse, não, eu prefiro o dinheiro. Não, só se for. Agora, eu vejo que eu criei uma cultura de ir no cinema. Aí eu te pergunto, como fazer com que as empresas entendam que isso que a gente faz, parece um benefício que está dando coisa para o funcionário, é positivo, né? Vamos pegar um indicador que faz com que as empresas sofram muito. Rotatividade. Muitas empresas têm dificuldade com retenção de talentos, né? Quando amplia, quando faz esse tipo de trabalho, tem esse tipo de cultura, né? Porque hoje em dia é muito mais comum você escutar as pessoas falarem, eu não quero, eu vou, claro, eu quero o dinheiro, obviamente, mas eu quero também trabalhar com dignidade, num ambiente bom, num ambiente que que eu tenha um bom relacionamento, né? Que não gere um desconforto e que tenha benefícios associados. Então, se começa a criar essa cultura, porque vai gerar uma cultura benéfica, vai gerar conexão entre eles, vai gerar mais conexão com a empresa também, isso com certeza vai impactar a rotatividade da empresa. E para isso, eu vejo isso nas implementações de programas de responsabilidade social, e isso tem pesquisas também no Brasil, nos Estados Unidos e outros países também, mostrando essas correlações, né? Muito legal isso. Vamos lá, você tinha a sua curiosidade para o terceiro bloco, então agora, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para a Poliana responder. Vamos lá. Aí, diante disso que você colocou, eu tenho uma pergunta que na verdade é para inspirar o nosso ouvinte. Por onde se deve começar, ou por onde pode ser começado esse processo de transformação das pessoas, esse processo de transformação social, seja nas empresas, seja na sociedade? Tem que começar do líder, da liderança, ou pode começar daquela pessoa que está em casa, que está ouvindo, que pensa que não tem aí tanto poder, mas na verdade talvez tenha? Começa do pequeno, começa do pouco, começa do que você pode fazer amanhã. Amanhã eu já posso ir fazer um trabalho voluntário. Não tenho dinheiro, mas eu tenho um tempinho, 2 horas. Né? Ou então remoto, eu posso oferecer um serviço para uma organização que possa precisar. É claro que numa estrutura organizacional, isso eu estou falando em nível individual, né? Começa na sua casa, às vezes a gente olha para fora também e olha pouco para dentro, se tem um idoso que precisa de cuidado, se tem alguém que precisa de um cuidado especial, então já começa ali com se doando um pouco mais para aquela pessoa, né? Agora, em nível organizacional, ele é um pouco mais, precisa ser um pouco mais estruturado. E, naturalmente, uma liderança chamando e guiando para implementar ali um programa de uma estrutura de responsabilidade social, isso vai ter muito mais sucesso. Agora, essa estrutura, esse programa de responsabilidade social, ele também não precisa já nascer grande. Ele pode começar pequeno, pequeno empresário, é micro, ele pode começar apoiando uma ONG do território. Ele não precisa ainda apoiar um projeto, abrir um edital, selecionar um projeto. Ele pode, olha, tem uma ONG aqui que trabalha com tal temática, vou começar apoiando, e esse apoio pode ser, inclusive, liberando funcionários, fazendo um programa de voluntariado corporativo, liberando funcionários X horas da semana para poder irem para aquela ONG apoiar. Então, começa com o que é possível e, claro, depois isso vai sendo robustecido, vai ampliando e vai trazendo mais impacto. É muito legal ter uma outra visão de como o empreendedorismo, de como o conceito de economia pode ter uma visão pelo lado social, pelo lado do terceiro setor. Porque hoje nós temos, eu lembro que durante uma década, quase 2 décadas,
a gente ficava implicando com o economês. Quando as pessoas não sabiam explicar, falavam em economês. Porque as pessoas não têm uma cultura da economia do próprio país. Então, ninguém explica o que é uma Selic, ninguém explica o que é uma taxa de juros, ninguém explica o que é uma IPCA, como se todo mundo nascesse. E nós temos comunidades, como aqui relatou aí a embaixatriz, do lado de Brasília, que é a capital do Brasil, onde está todo o poder, com a pobreza que ninguém imagina. Agora imagine em outras partes que são praticamente excluídas desse território. Tá? E a sua experiência com o Amazonas, você sabe o que eu estou falando. Né? Porque todo mundo bate no peito para defender a floresta amazônica. E o povo que está ali? Esse olhar humano é que a gente tem que resgatar. Eu vou fazer uma provocação para você, porque eu quero juntar tudo isso na sua experiência com o Amazonas. Mas antes eu vou trazer um anjo acelerador, porque viver é essencial, as pessoas esquecem disso também, que existe uma essencialidade no viver, e é por isso que a GPL Incorporadora, sempre que desenha um projeto, desenha pensando em você, pensando nas pessoas, na sua essencialidade de vida. É por isso que agora você pode embarcar num projeto maravilhoso aqui no bairro da Nova Suíça. É o bairro hoje mais charmoso da capital, porque ainda tem ruas arborizadas, vizinhança, padaria, e você está conectado com tudo, com shoppings, com parques, tudo isso para você viajar nessa maravilhosa qualidade de vida e embarcar no Trip World Home. Apartamento de 66 a 110 metros quadrados, com penthouse, tudo isso no lugar mais charmoso da cidade. Quer saber mais? @GPL Incorporadora, porque viver é essencial. Então, e hoje é o último dia que eu vou falar do Trip World Home, porque vendas fechadas, consolidadas. Então, a partir de amanhã, eu vou só trazer a essencialidade da GPL Incorporadora. Por isso eu quero agradecer essa audiência que fez com que o Trip World Home fosse um sucesso fenomenal de vendas. Então, vamos lá. Poliana, é muito bacana, se a gente tivesse um programa de 3 horas seria pouco, de 4 horas seria pouco, mas nós temos um programa que nós temos uma limitação de tempo. Eu fiquei muito feliz de saber sua, vamos dizer assim, paixão e ao mesmo tempo seu entendimento sobre terceiro setor, serviço social, integração, economia social e um olhar para outras camadas da economia. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Quando a gente começou o Show da Manhã, é em função disso, da gente trazer um outro olhar, que um espaço dentro de uma emissora, um espaço de um programa poderia trazer temas que inspiram e motivam. E o meu sonho maior é que alguém faça com que o Brasil conheça a história do Brasil pelas lendas e a cultura indígena do Amazonas, que você sabe o que eu estou falando. Como é que eles descrevem a criação do mundo? Como é que tira o mito do boto, que muitas novelas já fantasiaram, porque para eles aquilo é o início do mundo. E se você vai na mitologia suméria, é a mesma coisa. Porque o boto, ou seja, que a humanidade veio da água. Então esse boto que representa a primeira essência do humano, ele saía da água, encantava as moças amazônicas ou as indígenas e elas se engravidavam. Então em cada ribeirinho, em cada margem do Amazonas, em cada entrada de uma selva, você vê uma história que você fala, o Brasil não conhece o Brasil. E uma potencialidade que você sabe o que é. Hoje, inclusive, eu que sou apaixonado em charuto regularmente, tem um charuto que é produzido na Amazônia, com folhas diferentes da Amazônia, para poder fazer um investimento de retorno numa economia social na Amazônia. Então, batendo isso no liquidificador, o que precisa para que o Brasil conheça o Brasil, já que nós temos uma potencialidade impressionante em cada canto desse país? Primeiramente valorizar. Acho que a gente valoriza pouco
o que tem ali na região, a riqueza que tem ali na região. E, em segundo lugar, olhar de uma forma mais profissionalizada também para aquela região, né? Hoje eu atendo também, só para explicar um pouco essa questão da profissionalização, eu atendo também a Confederação Nacional das Indústrias, numa spin-off dela que é no instituto que eles criaram, e criaram uma facility de investimentos para a região amazônica. Eles estão movimentando recursos, o trabalho é movimentar recursos para a região amazônica. Para quê? Para negócios na região amazônica. E por que isso é tão importante? Acabei de voltar, né? Eu vou com frequência lá, e lá eu estava usando um shampoo, né, do Murumuru, que eu comprei numa boutique muito cara, assim, bem posicionada em Brasília. E lá eu vi os relatos das mulheres que retiram o Murumuru, as mãos ficam sangrando para tirar o Murumuru e ganham centavos. E aí eu fiquei olhando, eu falei, mas eu paguei tão caro nesse shampoo, e as mulheres ganharam centavos com as mãos todas machucadas para tirar, para fazer a coleta. Por quê? Porque não tem negócio local. Eles extraem, os negócios de fora extraem a riqueza, geram a valor agregado fora e ganham recursos, né? E se valem dos recursos da Amazônia. Então, por isso, acho que olhar para valorizar, para tudo vir à tona, para a cultura vir junto, é importante olhar a economia também. Não tem como não ter esse olhar mais pragmático também para aquela população, né? Para profissionalização, para ficar o local ali, para fortalecer negócios ali, cooperativas, tecnologias locais, gerar renda para eles, e isso vai ter um efeito cascata. Por quê? Porque quando eles ficam fortalecidos ali, várias questões até ambientais, elas começam a ser mitigadas. Aí começa a reduzir a quantidade de coleta de madeira ilegal, de lixos jogados de forma irregular, várias outras questões decorrentes da pobreza daquela região, né? Elas vão ser tratadas também. Então, acho que é isso, é o cultural, é olhar com pragmatismo mesmo e olhar para a floresta assim de forma, olha, isso é um ativo real que a gente tem, ele já está sendo explorado, só que ele não está sendo por nós, muitas vezes, e muito menos pelos povos da região, né? Muito bem, sessão papum de curiosidades em cima disso. Então, Rosenval, 1 minuto para perguntar, 1 minuto para nossa querida Poliana responder, para fechar o programa. Poliana, nós estamos aí com a pleiade de mulheres que estão fazendo o protagonismo do mundo, né? Você veja que no país mais poderoso, 3 mulheres estão aí, uma delas presta a disputar a presidência da República. E as mulheres estão assumindo cargos de CEO em várias empresas proeminentes. Você acha que a mulher, com a sensibilidade feminina, pode modificar paradigmas? Por exemplo, eu tenho dificuldade em mostrar para algumas empresas que podem fazer isso, que a semana de 4 dias é benéfica. Mas nós temos uma crença limitante que, poxa, como que eu vou pagar um funcionário por 4 dias, né? Você acha que as mulheres têm mais tendência a mudar esse panorama, são mais sensíveis a isso, não? 1 minuto para você, vamos lá. Sim, vou defender, claro, né? O meu lugar, né, de voz. Mas tem, assim, eu acho que a humanidade, a humanização de qualquer ser humano vai ter potencial para fazer isso, né? Em homens também, naturalmente. Mas a mulher, ela vivencia algumas coisas que o homem, por mais que, né, seja sensível, ele não vai passar. Ele não vai vivenciar. Questões, por exemplo, relacionadas à minha maternidade, à amamentação, a várias questões de mudança. Assim, é difícil trabalhar no final da gestação. Quem não passa por aquilo não entende. É difícil você ir para o trabalho com um bebê recém-nascido. É difícil você ter que ficar retirando leite em qualquer lugar. Então, tem coisas que a mulher passa que a deixa naturalmente mais sensível a questões de responsabilidade social nas empresas, né? Então, isso acaba sendo natural. Vamos lá, Fael, você, 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Você bem direto. E como é que a gente pode te encontrar? Como é que nós daqui de Goiânia podemos ouvir esse podcast para colher essas histórias inspiradoras? Vamos lá. Bom, para ouvir o podcast é @Doses Milionárias no Instagram, encontra, e também Doses Milionárias no YouTube, consegue escutar. Ali já vai ter os cards do quadro que a sua história inspira.
Para me encontrar, @Poli de Andrade Inside, e Inside mesmo, Incide, né? É meu Instagram, e tem o site da empresa também, aí para me encontrar profissionalmente, tá? Quem tiver interesse em responsabilidade social, ISD, iandernegócios.com. iandernegócios.com é o site da empresa. Karina Xoxin, vamos lá, 1 minuto para perguntar. Poliana, quando você se depara, e eu tenho certeza que você se depara muito com obstáculos, dificuldades, resistência, o que te faz acreditar? O que te faz persistir? De que você lembra e isso te fortalece aí adiante? Eu lembro que eu lembro dos relatos que eu escuto de pessoas que foram beneficiadas pelos projetos. Então, quando eu estou ali naquela dificuldade, eu passei recentemente tive na Presidência da República, na Casa Civil, por quase 3 anos, implementando um projeto de grande porte ali, né, social. E a gente trabalhou muito na época da pandemia. A gente tinha muita celeridade por causa da nossa parceria com o setor privado. A gente tinha muita celeridade para chegar no território e atender de forma emergencial. Só que era muito difícil, porque era um arranjo diferente. Essa interface muito próxima ao setor público e privado, ela é diferente, ela é inovadora, principalmente do âmbito, quando você está de dentro do governo, que era o caso, né? Então, eram muitos desafios ali, diálogos jurídicos, várias questões, né, que eram exaustivas, mas quando, numa determinada ocasião, foi um dos relatos só que eu escutei, né, mas numa determinada ocasião a gente conseguiu trazer um ribeirinho para um evento nosso, para fazer uma exposição. E ele falou, olha, parece pouco para a gente, né, mas ele falou, olha, naquele dia a gente não sabia o que fazer, era uma comunidade pequenininha, assim. Ele falou, nós estávamos desesperados, ninguém podia sair, ninguém podia chegar, não tinha comida chegando e a gente não podia sair para buscar. E aí chegou o barco de vocês, cheio de comida, né? E aí eu falei, nossa, né? É muito forte isso, porque foi o que chegou para eles, foi o nosso barco de comida naquele momento. Então, tudo aquilo que eu passei, sabe, fez valer a pena. E agora, quando eu estava no Marajó e no Bailique, eu fui numa comunidade que não tinha água, como eu disse, não tinha várias coisas, não tinha aparatos públicos, mas tinha um centro de inclusão digital de um dos nossos projetos daquela época. Estava lá funcionando. E os jovens lá fazendo aula de computador, e tinha uns lá falando que já queria fazer faculdade EAD, por causa daquele centro, numa comunidadezinha que a gente só chegava de barco. E o centro estava lá de pé por causa de um projeto que a gente batalhou, lutou lá atrás, sabe, para dar certo. Então, quando a gente escuta isso, vê esse resultado, a gente fala, então vamos continuar, né? Porque está dando certo, assim. Muito legal, muito emocionante. E é uma região que me emociona muito, o interior do Brasil. Inclusive, eu faço aqui um compromisso com você de te aproximar. Você tem que conhecer aqui uma secretaria do governo, chama Secretaria da Retomada, que tem esse olhar sensível. E nós temos uma região no estado de Goiás, que é a região do Calunga, que é uma região completamente excluída, e num trabalho visionário do secretário, se fez uma conexão com uma empresa fabricante de cerveja, e eles começaram a fazer incentivo econômico para essa região, fazendo e produzindo a cerveja de mandioca, que é a única coisa que dá na região. Então, é uma troca de experiência que eu acredito que vai ser muito produtiva para os dois lados, tanto para você e para a sua empresa, como para a Secretaria da Retomada. Fica o meu compromisso de estabelecer essa conexão. Eu vou trazer 2 pérolas, eu vou trazer 3 a pedidos aqui, porque pediram para eu repetir o vinho argentino Edone Sirá, mas enquanto eu vou falar as pérolas, Paulo, tem muitos comentários no YouTube sobre o programa de hoje, então joga na tela enquanto eu trago as pérolas da alegria da Casa Ouro. Então, repetindo, vinho argentino Edone Sirá de 89 por 79, corre e compra uma caixa, é espetacular esse vinho, eu sou apaixonado. Tem o vinho espanhol Coto de Ayas, Garnacha e Tempranillo, é um vinhaço 120 por 110, se é espanhol você já sabe,
você vai degustar diferente. E tem um vinho que a gente tem o maior carinho com ele, porque os produtores estiveram aqui no Show da Manhã. É o vinho chileno 1810 da Casa Donoso. É um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet, 24 meses em carvalho francês, 399 por 269. E você que é apaixonado em vinho, sexta-feira tem um produtor que vai estar aqui no programa, que você vai se surpreender. Então aproveite as pérolas de hoje na Casa Ouro, ou você ligue 995529565 que a Casa Ouro entrega para você. Eu vou estourar o programa em 5 minutos, porque eu quero dar 3 minutos para nossa querida Poliana falar o que ainda não falou, mas quer falar e a nossa audiência quer escutar. Vamos lá, eu acho que uma mensagem importante aqui é que, primeiro, o fazer o bem, ele é transversal, ele vale para qualquer pessoa, CNPJ, pessoa física. Então, você consegue encontrar, você consegue identificar esse caminho, é só olhar em volta e vai ser possível saber o que é possível fazer naquele seu dia, né, para tornar a vida de alguém melhor. Em relação aos empresários, aí eu tenho um recado um pouco mais incisivo, que eu acho que o setor privado é muito potente na mudança social. Ele tem um papel, sim, né? O setor público tem o papel dele, mas eles dialogando, fazendo interface, eles têm muito mais força. Já foi constatado que a agenda ODS, todo o movimento, né, para cumprir os ODS, ali falando um pouco de agenda internacional, ela não é possível só com recurso público, precisa de movimento de capital comercial, de capital privado para conseguir alcançar. Então, é setor privado se posicionando mesmo. E então fica a chamada, e não precisa ser grande empresa. Pequeno, médio, tem muitos benefícios, além dos fiscais. A gente já falou aqui sobre alguns deles. Muito bem, eu fico muito feliz. Vamos lá, percepção do programa. Começa com você, Fael, que é o cara mais sensível da rodada. Percepção do programa. 1 minuto para você. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Poliana, por todas essas histórias, por esse trabalho. E para você, ouvinte, fica a dica de sempre procurar olhar com um filtro de querer ver coisas boas. Sempre tem um lado positivo e um lado limitante em todas as áreas da nossa vida. Mas procure ver o que é bom e o que é inspirador. E é claro, também ver o que precisa ser corrigido para corrigir. Mas veja o lado bom das histórias e escute pessoas, ouvinte. As pessoas sempre têm algo para colaborar com a sua vida. Muito obrigado. Muito bem, Rosenval, 1 minuto para você, percepção do programa. Ô Marcos Vinícius, eu sempre acreditei, você até brincava comigo, que a sociedade civil, nas cooperativas, por exemplo, reclamava-se muito de banco. Agora as cooperativas estão assumindo esse papel com muito vigor e até assustando os bancos regulares. Então, eu acredito muito que a sociedade, a iniciativa privada, pode sim dar o tom de como a nação deve contribuir e pegar as rédeas da nação, basta querer. Eu acho que as iniciativas positivas nesse sentido provam isso categoricamente. Então, falta aquilo que você está fazendo essa semana com muita galhardia, que é puxar a orelha de todos nós para parar de reclamar e agir. Então, acho que isso aqui prova que tem que agir mesmo, né? Muito bem, Karina Xoxin Duarte, percepção do programa. Poliana Andrade, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Você não só trabalha o social ou inspira as pessoas a viver, você vive o social. A audiência aqui não enxergou eu história que a Poliana contou, ela se emocionou. Então eu imagino, ela nem sabia que ela é ativista da felicidade, mas você é, e eu tenho certeza que você é muito mais feliz fazendo isso, porque você vive o que você faz, e que as pessoas possam se inspirar de que é possível fazer o bem e transformar isso numa carreira e poder inspirar outras pessoas. Muito bem, o programa tem que chegar ao final, mas eu vou atender meu querido Fael e vou dar uma dica de um filme que é imperdível. Não souberam dar a visibilidade para ele e nem fazer a divulgação que ele merece. É só quem tem paixão por cinema que às vezes tem curiosidade e que resgata uma história mal contada que impactou o mundo. E tem uma ode, ou seja, uma homenagem aos publicitários. Inclusive cita no filme a grande empresa que eu tenho paixão, uma multinacional que eu trabalhei, que é a Ogilvy, e o filme é Como Vender a Lua. O título não reflete
a grandiosidade, a profundidade do filme. A atriz principal é Scarlett Johansson. Muito interessante porque depois do drama da Apollo 1, que matou os tripulantes antes de poder ser lançada, era o desafio da Apollo 11 na primeira vez que o homem pisou a Lua. E o que está por trás disso? E o cara conta uma história apaixonante que você se emociona, lacrimeja e sente orgulho de ser humano. Porque as coisas, quando tem que acontecer, acontece. E independente de qualquer circunstância, se é um desafio para todos despertar e celebrar a vida e falar que eu estou vivo em uma cama, imagine a coragem de 3 pilotos, que Aldrin, Collins e Armstrong, de fazer uma experiência de pisar pela primeira vez na Lua. Tem gente que treme só de embarcar em avião. Então isso é um compromisso com a humanidade, é uma história de compromisso com a humanidade. É igual quem vai fazer um trabalho na selva amazônica, é igual quem vai conhecer um povo ribeirinho, que as pessoas aqui às vezes reclamam porque a água não é da marca X, Y, Z, e encontra pessoas que às vezes têm limitação de água, não tem comida, não tem loja para comprar roupa, e o que salva a população é chegada de barcos de vez em quando que tem uma empresa ou uma ação solidária de levar comida, medicamentos e bens de primeira necessidade para um ser chamado humano. Só que ele não está incluído nessa tradicional política de economia e de vida. Muito cuidado quando você for criticar programas sociais, seja ele do governo ou de empresas, porque você está cometendo um ato ou um crime contra uma parcela da humanidade. É por isso que a vida é um show e viver é uma arte. Quero agradecer muito a sua presença. Foi uma aula magna de ser humano, de colaboração e ao mesmo tempo de realização profissional, sem esquecer o lado essencial da vida, já que você é mãe, já que você é esposa e tem um marido útil e bom, além de ser uma profissional de sucesso. Então, muito obrigado pela sua presença. Aqui a porta sempre está aberta para você e todos os canais para a gente poder celebrar a história que inspiram. Quero agradecer aos nossos ativistas, quero agradecer a nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, todos que manifestaram no YouTube. É muito emocionante ver a manifestação da audiência com a sensibilidade de pessoas que também se conectam com o mesmo sentimento que a gente se conecta aqui. Então eu quero trazer o último anjo acelerador, que a gente sempre fecha o programa, porque o mantra dele é tudo que a gente acredita. É uma filosofia de vida. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. E é por isso que a Líder Design Feito para Viver sempre afirma que sua casa não é apenas o lugar onde você mora, é o seu aconchego, é onde você faz a sua festa, é o seu conforto, é onde você é verdadeiramente quem você é. É por isso que a Líder Design Feito para Viver, nessa trajetória de quase 80 anos, sempre trouxe soluções personalizadas e exclusivas para a sua casa ficar do jeito que você quer, com a sua cara. Tudo isso com design, com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer uma loja na Avenida T2, que o showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa cor. Soluções para todos os seus ambientes é do Grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Dizendo isso, agradecer a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, a Nauali, ao Paulo, a Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas. Lembrando que amanhã tem mais. Um beijo no coração e até amanhã com mais Show da Manhã.